Olá, meu nome é Luciano Gioielli e você está no Portal das Commodities. Seja bem-vindo a essa conversa, onde eu vou explorar o tema das tarifas que o Trump aplicou à China, ao Canadá e ao México, e como eu e você podemos tirar proveito delas. Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês a fazerem parte da nossa Sala Trader ao vivo, onde todos os dias, a partir das 10 para as 9, eu, o Vitor e o Guto acompanhamos os nossos clientes com caos, segundo as opiniões gráficas e notícias geopolíticas durante o pregão. Não só commodities, mas olhamos índices e ações. Mas a prata da casa são os nossos trades muito bem sucedidos que fazem a nossa sala ser tão próspera há tanto tempo. Os nossos trades nas commodities, certo? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Como todos os meus vídeos, eu trago então um histórico do que está acontecendo para a gente conseguir entender o contexto de forma mais adequada. A China, nos anos 80, criou um grande plano para se colocar no mundo como a maior exportadora de produtos do planeta. E nos últimos 20 anos, os chineses vêm investindo agressivamente nas capacidades de modal, de distribuição logística, nas capacidades industriais, né, e na capacitação dos seus, da sua população, investindo em faculdades para criar melhores engenheiros, para criarem melhores produtos. Bem, em 2005, a China conseguiu atingir essa meta de se transformar a maior exportadora de produtos do planeta, ganhando o título, então, no comércio internacional de a fábrica do mundo. Afinal, até mesmo as bandeiras norte-americanas e o chapéu do Donald Trump, Make America Great Again, são fabricados na China. Mas em 2005, ao invés dela desacelerar o seu investimento, ela acelerou ainda mais, transformando então aquela vantagem competitiva em cima dos outros países em uma dominância que agora é muito difícil que os outros países consigam atingir, porque ela já está vendendo os seus produtos abaixo de preço de mercado. Esse investimento, então, que a China fez, né, transformou ela num player internacional industrial extremamente competitivo, né? Então, os produtos chineses, na minha época de infância, lá em meados dos anos 90, eram de baixíssima qualidade. Eram velas de aniversário, eram brinquedos de plástico, né? E hoje, quando a gente fala em drones, os melhores são os chineses. Quando a gente fala em equipamentos de áudio, antigamente eram os alemães. A gente tinha a Sennheiser, por exemplo. Hoje são os chineses. As telas dos nossos celulares e os celulares que são projetados nos Estados Unidos são chineses. Então a China, ela deixou o mundo extremamente dependente dos seus produtos, mas merecidos, porque o sucesso que a China tem é devido a 20 anos de extrema dedicação em volta dos seus parques industriais. E isso gera grandes dilemas para as outras indústrias nacionais ao redor do mundo. Vamos pegar um exemplo de uma empresa norte-americana de locação de veículos, uma locadora de carros. Vamos supor que eu e você somos donos dessa empresa, somos sócios, e ela está indo muito bem, agora em 2025. E então, a gente precisa aumentar a nossa frota de automóveis para expandir ainda mais e fazer ainda mais lucro nesse trimestre. Então, nós vamos, evidentemente, ao mercado escolher os nossos veículos. E nós, então,
nos deparamos com um dilema. Nós podemos comprar um Ford feito nos Estados Unidos por $23.000 ou comprar um BYD chinês feito na China de equivalência, porém valendo $17.000. Obviamente, nós iremos optar pelo BYD, porque ele vai fazer a mesma coisa pelo um preço menor. Então, nós compramos a nossa frota na China. Quando a gente compra a nossa frota na China, o nosso dinheiro americano vai para a China. E isso acaba gerando um problema doméstico, que as empresas americanas começam a financiar a industrialização chinesa e, ao mesmo tempo, elas desindustrializam os Estados Unidos por causa da melhor competitividade dos produtos chineses. Esse dilema é o dilema que o Donald Trump tem quando ele assume, então, em 2025, agora, no seu segundo mandato, a gestão e a administração dos Estados Unidos. Não é apenas esse o único dilema que ele tem na mão, mas ele tem mais outros 3 dilemas, somando então 4, né, os seus desafios imediatos dos seus primeiros 100 dias de mandato. O primeiro é relativo à imigração ilegal. O segundo, o combate ao contrabando das drogas dentro dos Estados Unidos, né, vindo, né, do exterior para dentro dos Estados Unidos. A recuperação da indústria, que foi exatamente isso que a gente comentou, e o aumento da arrecadação fiscal para resolver, ou pelo menos equilibrar, a dívida pública. No que tange ao problema número 1 e o problema número 2, imigração e combate às drogas, estes são problemas fronteiriços. Ou seja, imigrantes que entram para dentro dos Estados Unidos e drogas que entram para dentro dos Estados Unidos vão entrar através de fronteiras, e essas fronteiras são a do Canadá ao norte e ao México ao sul. Então, no momento que o Trump resolve levantar tarifas de 25% ao Canadá e 25% ao México, no caso da importação, ou seja, uma empresa americana importando algum produto do Canadá ou uma empresa americana importando algum produto do México vai pagar 25%, né, de imposto por essa importação. O que o Trump quer fazer com isso? Ele quer utilizar taxação, tarifa, como uma moeda de troca política para coagir e convencer o México e o Canadá a cooperarem com os Estados Unidos. Porque o problema do tráfico de drogas e da imigração ilegal não pode ser resolvido sozinho. Ele precisa da cooperação do México e do Canadá para conseguir resolver esse problema. Então, ele utiliza o argumento de que, olha, eu vou lançar ali uma tarifa de 25%, mas se vocês me ajudarem, forem bonzinhos, eu baixo para 10%. E aí, então, ele consegue, né, coagir os seus vizinhos através de ameaças econômicas a resolver ali o problema da fronteira, certo? Segundo problema que ele consegue resolver, entre aspas, com as tarifas, é a da industrialização nacional. Porque no momento que tu aumenta, né, as tarifas para a importação, tu levanta uma muralha, né, que cerca ali os Estados Unidos de 25% de tarifas de importação. Então deixa muito difícil que as outras pessoas vendam produtos para dentro dos Estados Unidos, o que força o comerciante, o cidadão e a indústria americana a comprar domesticamente. Ao passo que, além dele aumentar as tarifas de 25% nas suas fronteiras, ele abaixa no meio, né, vamos supor assim, as tarifas para produção e instalação de parques industriais dentro dos Estados Unidos. Ou seja, né, ele estimula que empresas como a TSMC,
que é uma empresa de semicondutores que faz chips de Taiwan, construa um parque industrial no Texas. Ele incentiva que a Samsung, né, que é uma empresa sul-coreana, vá lá também para dentro dos Estados Unidos fabricar máquinas de lavar e secar, ao invés dessas duas empresas simplesmente exportarem. Então, ele subsidia essa zona franca doméstica com essas taxas, né, que ele coleta do exterior. Qual que é o problema com este argumento, com essa ideia do Donald Trump? O problema que ele pode enfrentar é que o custo de importação de um produto que vem da China, por exemplo, ele vai ser repassado para o comprador, o importador norte-americano. Então, o iPhone vai ser produzido na China com 25% a mais de custo, que vai ser repassado para o importador norte-americano, a Apple, que vai ser repassado para o cidadão americano. Ou seja, o Trump vai sim conseguir aumentar, né, a arrecadação dos Estados Unidos, mas com o dinheiro do próprio americano, né? Então, não vai ser a China que vai pagar 1 centavo, ou o México, ou o Canadá dessas tarifas. Vai ser o americano que vai estar consumindo, então, um produto mais caro. Então, uma inflação doméstica dentro dos Estados Unidos de curto prazo, e isso vai gerar uma certa dor dentro do cidadão norte-americano num curto prazo. Então, sim, ele vai conseguir aumentar o lucro, a receita, mas à custa do cidadão americano. E o que isso tange a nós, brasileiros? Bem, os americanos importam, né, muitas commodities do Canadá e do México. No momento que elas ficam menos atrativas, né, como por exemplo carne, petróleo e grãos, né, o Brasil, que é um grande exportador, se não o maior exportador de commodities do mundo, né, que é um país muito eficiente no que faz em questão de exportar commodities, começa a ter um valor das suas commodities, né, um preço mais atrativo do que o do México e do que o da China. Então, para os Estados Unidos, né, a gente pode começar a ficar mais atrativo, né, no quesito de ser a lojinha que vende as commodities. Só que não foi só isso que nos beneficiou. Outra coisa que nos beneficiou foi a retaliação da China aos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos deu uma taxa de 25% ao México, 25% ao Canadá e 10% à China. E a China, de forma recíproca, também está taxando os Estados Unidos, iniciando essa guerra comercial. Né? Então, não apenas para a China e agora também para os Estados Unidos, o Brasil pode se transformar um bom exportador. Ou seja, a China e os Estados Unidos são os maiores mercados globais. E nós podemos nos transformar na maior lojinha de commodities para esses dois gigantes. Se o Trump não vier taxar o Brasil, se temperatura e pressão política permanecerem as mesmas em 2025, certo? Mas mesmo assim, a nossa qualidade, né, de produção industrial, no caso das commodities, né, ela é semelhante à da China, né? A gente é muito bom no que a gente faz, então mesmo com taxas, a gente consegue se sustentar sem nenhum problema. E como é que nós vamos lucrar com isso? Como é que a gente vai aproveitar essas taxações? Bem, você está no portal das commodities, então eu imagino que deve ter já entendido para que lado que eu estou levando este vídeo, né? A gente possui na Bolsa Brasileira produtos, ferramentas de investimento chamados contratos futuros
de commodities, né? Então, no gráfico aqui a gente tem o CCMH 2025, que é o contrato futuro de milho Campinas com liquidação financeira, né, no contrato H de 2025. Esses contratos são semelhantes aos contratos de mini índice e mini dólar. Então, para quem operou mini índice e mini dólar, né, entende um pouco sobre os contratos, a alavancagem, e então são maneiras da gente se expor à alta que essas commodities podem começar a ter no ano de 2025. Certo? Então existe uma expectativa de que a gente consiga vender mais commodities para a China e para os Estados Unidos. Quando a gente vende mais, a gente ganha mais e a gente sobe mais o preço. Então existe uma expectativa que os alimentos e os combustíveis, né, tenham uma alta e a gente pode surfar esta alta nos expondo, né, comprando, né, encarteirando essas commodities, certo? Mas não é algo muito simples, não é algo muito fácil, tem que escutar quem entende, e não tem gente melhor, modéstia à parte, né, nas commodities, do que o time aqui do Portal das Commodities e a nossa comunidade, que nos ajuda muito, né, a trazer relatórios, a trazer visões, né, prismas diferentes, né? Os nossos clientes são nossos parceiros, eles trazem, então, seus 2 centavos de contribuição, né, ao debate, e é por isso que, né, a gente é tão próspero nessa área, certo? O vídeo já está ficando muito longo, eu fico por aqui, mas, como sempre, obrigado pela audiência.